Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe a Virgem Maria. Senhora nossa, tudo bem com vossas caridades? Como é pedido por muitos de vocês, né? Hoje eu vou falar sobre a minha rotina de oração, ou seja, como funciona o meu dia a dia, na minha regra. Então, basicamente, a minha regra é oração e trabalho. Então, o dia aqui no eremitério começa bem cedinho. Aqui no eremitério, a primeira hora canônica, ofício de leituras, é sempre à meia-noite. Eu segui um costume, né? Carrego comigo um costume que trouxe da minha vida regular passada, de sempre rezar o Salmo 50, Miserere, em latim, em reto tom, cantado, antes das primeiras orações. Então, sempre antes de matinas e laudes, ou seja, antes de ofício de leituras e laudes, eu sempre rezo o Salmo 50, Miserere, em latim, cantado. Depois, segue normal o ofício de leituras. Como já temos um curso aqui no canal, uma série sobre a liturgia das horas, que se for oportuno eu vou deixar aqui para os senhores nos cards, para que os senhores conheçam como é a estrutura do ofício de leituras, da liturgia das horas. Então os senhores confiram aqui nos cards que vão estar passando. Então eu rezo normalmente o ofício de leituras cantado, em reto tom, o ofício de leituras e laudes à meia-noite. Então ali por volta de mais ou menos 1h30, 2 horas, eu termino todas as salmodias iniciais, o ofício de leituras e laudes, e aí segue a primeira hora de descanso. Então é descanso direto de mais ou menos 2 horas até 5 horas. 5 horas é a minha primeira oração teresiana. Então eu devo estar em oração das 5 horas até as 6 horas. O primeiro turno de oração teresiana. Depois, de 6 horas às 7 horas, tem o Lexio Divino. Então a leitura orante da palavra. Depois de 1 hora de Lexio Divina, sigo com estudos e formações. Então de 7 horas até 8 horas, formação, seja sobre as constituições, sobre o Código do Direito Canônico, seja sobre patrística, sobre as Sagradas Escrituras, algum documento da Igreja, o que eu esteja estudando naquele momento, até às 8 horas. 8 horas até 11h45 tem-se ofícios, trabalhos normais, trabalhos manuais, o trabalho da casa, a limpeza da casa, enfim, todos os trabalhos que eu tenho que fazer naquele dia, eles devem ser desempenhados das 8 horas até as 11h45, sendo que tem uma pausa às 8h50, que é quando eu rezo a primeira hora média tércia, 9 horas. Então eu sempre começo com a invocação ao Espírito Santo, eu sempre começo a oração de tércio com o Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Então eu sempre começo com um hino, faço uma oração ao Espírito Santo e rezo tércio. Como ele é um ofício mais curto, então rapidinho, questão de meia hora, termino. Aí eu volto para o trabalho normal.
né, até as 11h45, como eu falei para os senhores. Às 11h45 eu paro, tá? Ângelus e sexta, né? A oração de meio-dia. Então, sempre com Ângelus, e se for o tempo pascal, como estou gravando esse vídeo, né, no tempo pascal, então é o Regina Coeli. Mas quando é tempo comum, é o Ângelus. 11h45 e em seguida rezo o hora sexta. É um ofício também curto, geralmente meia hora. E depois de Ângelus, tenho mais uma hora de oração teresiana. Então, mais ou menos das 12h30 até a 1h30. 1h30 eu tenho adoração, meia hora de adoração, de 1h30 até 2h. 2h eu sigo com a meditação da paixão do Senhor, mais ou menos uma mini Passio Domini, né, para os que já tiveram vivência de comunidade ou que conhecem, um resumo da Passio Domini, meditando na paixão do Senhor. E às 12h45 eu rezo o texto da Divina Misericórdia com o Santíssimo exposto. 2:55 da tarde, que é a hora nona, eu inicio com a prostração, faço uma prostração de 5 minutos e depois o ofício de nona, né? Então, ali o ofício de nona, também curtinho, meia hora. Depois do ofício de nona, é a hora de aprontar o almoço. Então, geralmente, ali depois de mais ou menos 3h30, é hora de fazer o almoço. Então, segue de 3h30 até 5h45, para fazer o almoço, lavar a louça, enfim. Algum ofício que esteja pendente ali também. E se sobrar algum tempo depois de todos esses ofícios aí, fique com um tempo livre. Geralmente, eu faço alguma leitura espiritual, algum vídeo que precisa ser gravado, alguma edição, ou então alguma carta, né, alguma tradução, enfim, um trabalho simples. Às 5h45, né, 5:45, eu vou para o coro mais uma vez para a oração, né, de vésperas. Né? Então, vésperas às 5h45. Depois de vésperas, quem já foi carmelita sabe, 6h normalmente a gente tem o costume de rezar a salve. Salve Regina. Então, 6h mais ou menos, né? 6h, 6h15, enfim, quando acabar o ofício de vésperas, sempre reza a salve Regina solenemente a Nossa Senhora. Aí depois tem-se um tempo livre para leitura espiritual, para rezar um rosário, alguma oração que ficou pendente. 7h, celebração da palavra. Então eu faço a celebração da palavra aqui no coro. Depois da celebração da palavra tem esse tempo livre, mais ou menos das 8 às 9h. Né? Então nesse tempo costuma-se gravar vídeos, fazer leitura espiritual, algum estudo que ficou pendente, enfim. E 9h completas. Então completas 9h eu rezo o ofício de completas. Depois do ofício de completas, né, como o próprio nome diz, completa-se o dia, e aí eu faço orações mais vocais, terço, rosário, alguma oração do dia que ficou pendente, e geralmente eu retomo, eu não costumo dormir, então geralmente eu retomo, né, as orações ao estudo das 9h até a meia-noite novamente. Então o tempo de descanso é bem curto, então geralmente eu dormindo uns 4h, 5h seguidas,
3, 4, 5 horas seguidas, eu já consigo descanso para os dias, mas já tem eremitas já tem irmãos que não vão conseguir ficar sem dormir por muito tempo, né? Não tem esse hábito de não dormir. Então, aí se adequa de acordo com as suas necessidades. Mas, resumidamente, mais ou menos, esse a minha rotina de oração. E se os senhores quiserem saber como é que é a rotina de jejuns, mortificações e penitências aqui no eremitério, os senhores falem aí nos comentários para eu saber a opinião dos senhores. Se os senhores querem que eu fale sobre como é os jejuns, mortificações aqui, certo? Que Deus mesmo nos abençoe, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvores a Deus.